Então, nós já vimos polarização da matéria, né? Eu falei um pouco quando eu falei de dipolos elétricos. Então, vamos discutir o efeito, né, de um campo elétrico externo, tá? Sobre uma porção de matéria. Então, lembre-se que os átomos, né, não têm momentos de dipolo elétrico permanentes, tá? Devido à simetria esférica deles. Porém, né, quando colocados no campo elétrico externo, né, eles se polarizam, né, adquirindo momentos de dipolo elétrico, né, induzido pelo campo externo, induzido pelo campo elétrico externo. Então, a gente diz que a nuvem eletrônica, né, ela é deformada, né, ela é esférica, né, e o campo, né, ele desloca as cargas negativas, no caso dos elétrons, né, fica uma região de carga positiva e outra de cargas mais negativas, então, criando um dipolo elétrico. Então, isto é uma perturbação do movimento dos elétrons, né, produzido pelo campo elétrico externo. Também vimos, né, que muitas moléculas possuem momento de dipolo elétrico permanente. Dependendo da geometria, né, da molécula. Por exemplo, a molécula de água, né, ela tem formato de V, né? Você tem os dois átomos de hidrogênio, né, e o oxigênio aqui no vértice, né? Então isso cria um momento de dipolo permanente, né? Na molécula, tá? Então, quando uma molécula tem momento de dipolo permanente, ela tende a se alinhar paralelamente ao campo, né, externo, campo elétrico, né, aplicado, porque ela sofre um torque, né, devido ao campo elétrico externo. Portanto, né, como uma consequência destes efeitos, tá, uma porção de matéria colocada em campo elétrico externo, né, se polariza. Então, tem uma porção de matéria aqui, e tem as linhas de campo aqui, nesse sentido, né? Quando a seta sai assim, né, como se fosse uma carga positiva produzindo, né? Se fosse a seta chegando, né, aqui na região do espaço, né, seria uma carga negativa, né? Então, um campo aqui, né, de uma carga positiva, então atrai as cargas negativas, né, de um lado e ficando as cargas positivas do outro lado. E as moléculas que compõem a substância, tá, ou elas têm um momento de dipolo permanente, né, ou o campo pode criar um momento de dipolo nas moléculas, ou nos átomos, né. E esses dipolos, né, eles se alinham com o campo, tá? Que você tem uma carga negativa de um lado e uma carga positiva do outro lado. No caso aqui o campo é de uma carga positiva, né? Então aqui fica as cargas negativas e aqui as cargas positivas. Os átomos ou moléculas se convertem em dipolos elétricos, tá? Orientados na direção do campo elétrico externo.
conforme a figura aqui. Seja devido à distorção do movimento eletrônico, né, da nuvem eletrônica, dos elétrons, né, ou seja devido à orientação de seus dipólos permanentes. Então nós vamos discutir dois tipos de materiais, os dielétricos, né, e depois os metais. Então, dielétrico, né? Um meio que pode ser polarizado por um campo elétrico se chama dielétrico. Tá? Então aqui na figura aqui eu teria um dielétrico, essa postura de matéria seria um dielétrico, tá? Foi polarizado pelo campo elétrico externo. A polarização, né, produz uma carga positiva resultante em um lado da porção de matéria, né, e uma carga negativa, né, resultante no lado oposto da porção de matéria. Deste modo, a porção de matéria se transforma em um grande dipolo, que tende a mover-se, né, na direção que o campo aumenta. Então, é só vocês olharem lá a parte de dipolo elétrico, né, que é sobre esse assunto. A polarização de um material, né, ele se define como o momento de dipolo elétrico médio por unidade de volume. Então, aqui, esse P aqui diferente é a polarização. Tem o N aqui, que é o número de átomos ou moléculas por unidade de volume, e P é o momento de dipolo induzido pelo campo, onde P é o momento de dipolo induzido pelo campo, né, em cada átomo ou molécula, tá? E N é o número de átomos ou moléculas por unidade de volume. Esse P aqui é o momento de dipolo médio, né? E aqui os dipolos eles se alinham, né, no campo, tá? Mas pode ter efeitos térmicos, por exemplo, né? Eles podem ficar agitados, né, e não se alinhar completamente com o campo, né, ou ficar alinhados uniformemente assim. Então se calcula um momento de dipolo médio. Em geral, né, a polarização, né, do material é proporcional ao campo elétrico. Como o momento de dipolo se mede em unidade de centímetros, coulomb vezes metro, né, centímetro de coulomb vezes metro, porque é carga vezes comprimento, né, você lembra lá que é o vetor A, né, a distância entre as duas cargas, vezes a carga. Então, a polarização é medida em unidades de coulomb vezes metro, né? Como é a polarização por volume, né? Que é um número de átomos por volume, né? Então, fica coulomb vezes metro por metro cúbico. Então, metro por metro cúbico fica coulomb por metro quadrado, ou carga por unidade de área. E como o campo elétrico, né, também é carga, né, por unidade de comprimento ao quadrado vezes ε0, né? Se eu multiplico os dois lados por ε0, eu obtenho carga, né, por comprimento ao quadrado, já que 4π é um número, né? Então a unidade de ε0 vezes o campo, essa é a unidade dessa expressão aqui, que é a unidade de carga sobre a unidade de comprimento ao quadrado. Também é coulomb por metro quadrado. Tá?
Então vemos que ε0, né, vezes o campo, né, também se mede em coulomb por metro quadrado. Então, como a polarização é proporcional ao campo, né, nós podemos escrever a polarização, né, dessa forma aqui, onde se a constante aqui, tá, é uma quantidade, né, o que, esse símbolo aqui é uma letra grega, né, que se lê que, então é uma letra grega que inicia, né, que se chama susceptibilidade elétrica, né, susceptibilidade elétrica do material. Então ele é um número puro, né, sem unidades, tá? Isso é um número sem unidade, né, de forma que a polarização vai ser a unidade de ε0 vezes o campo, que é centímetros por metro quadrado, igual a π, né, 4π é um número puro, né, não tem unidade. Então ele é uma quantidade positiva, tá, para a maioria dos materiais, de forma que P e E, né, a polarização e o campo tem o mesmo sentido. O campo aqui o campo elétrico é um vetor, né, a polarização também é um vetor. Está relacionado com o vetor dipolo, momento de dipolo elétrico. Então, consideremos uma porção de matéria, né, de espessura L, tá, e superfície S, né, de área S, tá, colocada perpendicularmente a um campo elétrico uniforme, um campo elétrico externo uniforme. Então, como está aqui na figura, tem uma porção de matéria aqui de forma de um prisma, né, de espessura L, largura L e área S, né, área da face frontal S. E de forma que o campo elétrico está perpendicular a essa superfície S, campo elétrico externo. Então ele cria aqui uma carga negativa na face aqui de trás e uma carga positiva aqui na face da frente, né? Veja que a polarização, né, está no sentido do campo elétrico aqui. Então a polarização P, né, sendo paralela ao campo elétrico, tá, também é perpendicular a essa. O volume da placa, né, é volume V igual a espessura vezes a área frontal. Tipo paralelepípedo, né, o prisma, então é a área vezes a espessura. E, portanto, seu momento de dipolo elétrico, né, como a polarização é o momento de dipolo por volume, se eu multiplico vezes o volume, né, eu tenho um momento de dipolo elétrico. E se eu escrevo o volume como a espessura vezes a área, né, eu posso escrever, rearranjando aqui, organizando aqui, como polarização vezes a área vezes a espessura. Porém, a espessura, né, é precisamente a separação entre as cargas positivas e negativas que aparecem sobre as faces, as superfícies de faces opostas, tá? E perpendiculares, né, ao campo elétrico externo. Então, se eu tenho um comprimento aqui, né, e a polarização aqui vezes S, né, como o momento de dipolo elétrico é igual a carga multiplicada pela distância, tá?
concluímos que a carga elétrica que aparece sobre cada superfície perpendicular ao campo elétrico, tá? Externo, tá? Vai ser P vezes S, a polarização vezes a área da superfície, né? Aqui frontal ou lateral, sendo um prisma, a área é a mesma aqui frontal ou lateral. Então a polarização vezes essa área, tá? Dá a carga nessa superfície aqui. Que na frente aqui é positiva, né? E aqui atrás é negativa. E portanto, né, a carga por unidade de área, né, que é a densidade superficial de carga, né, é Q sobre S. Se eu dividir aqui por S, né, eu obtenho a polarização. Então a densidade superficial de carga sobre as faces do material polarizado é P. Ou, dividido aqui Q por S, né, eu obtenho aqui a polarização. Então a densidade superficial de carga, né, é igual à polarização induzida pelo campo elétrico externo. Então, embora este resultado tenha sido obtido para uma disposição geométrica particular, né, ele tem validade geral, tá? A gente usou aqui um objeto geométrico, né, que é fácil calcular a área, né, então fácil de calcular, mas pode ser mostrado, né, que vale para qualquer objeto, né, incluindo esse aqui. É um objeto mais difícil, né, de calcular a área, fazer os cálculos. Então, a carga por unidade de área sobre a superfície de uma porção de matéria, né, é igual ao componente da polarização, tá, na direção normal à superfície do corpo. Então, assim, da figura aqui, dessa figura, né, tem aqui a normal apontando aqui nessa direção. Aqui eu tenho a polarização dessa direção aqui, esse vetor P aqui. E o produto escalar, né, de P com a normal, é a projeção, né, do vetor P aqui sobre a normal, que ele chamou aqui de P. Então P escalar N é Pn, que é P cosseno de θ, que é o ângulo entre a normal e a polarização. Isso aqui no ponto A, né, aqui considerado. Então isso para dielétricos, tá? Então veja que dielétricos, né, as moléculas ficam, ou elas têm um momento de dipolo permanente, ou elas podem adquirir um momento de dipolo, tá? E elas se alinham com o campo, né, gerando a carga em um lado, né, do objeto, né, do material, e uma carga oposta no outro lado, de acordo, né, com o sentido aqui do campo aplicado, campo elétrico, né? Agora os metais, né? Alguns metais, alguns materiais, né, como a maioria dos metais, tá? Eles contêm partículas carregadas elétrons, tá? E podem se mover mais ou menos livres através do material. Esses materiais recebem o nome de condutores. Então, os condutores permitem que os elétrons, né, se movam, né, através dele, tá? Passando de átomo em átomo, né? O material é formado por átomos, por moléculas, né? E os elétrons das camadas mais externas, né, eles têm a facilidade de se moverem através do material. Isso permite a condutividade elétrica e térmica dos metais, por exemplo. Já no isolante, né, já é mais difícil esse movimento dos elétrons, né,
forma-se uma energia muito alta, né? E acaba danificando o material e você não tem uma condução elétrica. Então, os metais são bons condutores de eletricidade por causa disso. Então, na presença de um campo elétrico externo, né, os metais também se polarizam, porém de um modo essencialmente diferente, tá, dos dielétricos. A menos que as cargas móveis no condutor sejam devidamente removidas, né, elas se acumulam na superfície do condutor, até que o campo produzido por elas, né, cancele completamente o campo elétrico aplicado no interior do condutor, produzindo dessa forma o equilíbrio. Nós vimos no início, né, que tem a eletrização por indução, né, às vezes você aplica uma carga de sinal positivo, né, atrai os elétrons do metal, aí você aterra o metal, né, e faz com que esses elétrons sejam eliminados, né, e você cria um excesso de carga positiva. Ou então você pode aplicar uma carga negativa próximo do metal, né, e repelir os elétrons, ficar com uma carga positiva. Então, a menos que as cargas móveis no condutor sejam devidamente removidas, elas se acumulam na superfície do condutor, até que o campo produzido por elas, né, cancele completamente o campo elétrico aplicado no interior do condutor, produzindo dessa forma o equilíbrio, tá, elétrico, né? Então, portanto, né, vamos ver aqui. Aqui, né? Você tem campo aqui elétrico externo, tá? Veja que ele sai de uma carga positiva, né? Que a linha de campo está saindo, né? E chegando no metal aqui, né? De forma que aqui eu vou ter elétrons atraídos por esse campo, né? E essa parte aqui fica com falta, né? Com uma área com excesso e outra área com falta de elétron. Essa com carga negativa com excesso de elétron, essa é positiva com falta de elétron. Então eles se movem e se deslocam para a superfície do metal, tá? De forma a equilibrar o campo, né, na superfície com o campo elétrico externo, de forma que o campo no interior do metal é zero. Então, no interior de um condutor, né, que está em equilíbrio elétrico, tá, o campo elétrico é nulo. Então, pela mesma razão, tá, o campo elétrico na superfície deve ser perpendicular mesmo, porque se houver uma componente paralela, né, ou seja, tangente à superfície, tá, as cargas se moverão ao longo da superfície do condutor. E o condutor, né, não estará em equilíbrio elétrico com o campo externo. Aqui tem, deixa eu ver aqui tem a superfície gaussiana, tá? Tem um condutor e o campo elétrico, né, produzido na superfície, tá, é perpendicular, né, à superfície do condutor. Tá? Se tem uma componente tangente, né, que é a superfície do condutor, né, ele vai fazer com que vai exercer uma força, né, sobre os elétrons na superfície, eles vão se mover e vai ficar modificando, né, o campo elétrico o tempo todo. Então ele não vai entrar nunca em equilíbrio, né, com o campo dentro do condutor. Então todos os pontos de um condutor, tá, em equilíbrio elétrico devem estar no mesmo potencial
já que o campo elétrico no interior do condutor é zero. Então, se também tiver uma diferença de potencial, né, na superfície do condutor, né, vai gerar um campo elétrico. Nós vimos que o campo elétrico, né, é a diferença de potencial dividido, né, pela distância, né, entre os dois potenciais. Então, não pode ter uma diferença de potencial na superfície, né, de forma que todas as cargas estão no mesmo potencial, senão geraria um campo elétrico aqui no interior do condutor. Se o campo é zero no interior do condutor, né, então pela lei de Gauss na forma diferencial, o divergente do campo elétrico é igual a zero. E portanto, né, da lei de Gauss, da forma diferencial, né, ρ, que é a densidade de carga, né, é igual a zero. Lembrando que a forma diferencial da lei de Gauss, o divergente de E é igual a ρ. Mas como o campo é zero, né, o divergente de E vai ser igual a zero, o que implica que ρ, a densidade de carga, né, é igual a zero. Portanto, né, a densidade de carga no interior do condutor é zero. Toda a carga elétrica de um condutor em equilíbrio elétrico, tá, está sobre sua superfície. Então, uma observação, né? Isto significa que toda a carga em um condutor, tá, está distribuída sobre uma superfície com espessura, tá, de várias camadas atômicas, tá, e não sobre uma superfície geométrica. Uma superfície, no caso aqui dessa esfera, né, não seria aquela superfície, aquela casca esférica, né, assim, mas sim seria uma camada, né, esférica, que é de espessura, né, de uma camada esférica de espessura de várias camadas atômicas. Então, como exemplo, né, relacionar o campo elétrico em um ponto da superfície do condutor com a carga elétrica na superfície. Então, consideremos um condutor de forma arbitrária, né, como na figura abaixo, esse condutor aqui de forma arbitrária, né, a forma geométrica dele é arbitrária aqui. Para achar o campo elétrico em um ponto imediatamente fora da superfície do condutor, tá? Nós construímos uma superfície gaussiana cilíndrica, plana, um cilindro plano, né, semelhante a uma caixa de pílulas, tá, com uma base imediatamente fora da superfície e outra a uma profundidade tal que toda a carga, né, da superfície do condutor fique dentro do cilindro. E podemos dizer, né, que o campo elétrico em um ponto dessa base, né, é zero. Então tem um cilindro aqui, né, de um certo comprimento que ele consiga englobar, né, que toda a camada, né, atômica, né, que contém as cargas. De forma que na parte mais interior, né, é mais profunda que a camada atômica contendo as cargas, eu não vou ter campo elétrico, eu tenho campo elétrico igual a zero. Na parte inferior, né? Mas na parte superior, né, eu vou ter o campo elétrico devido a essas cargas, tá, aqui dentro da superfície gaussiana.
parte interna aqui, né, ela cancela o campo, né, com o campo externo. E na parte externa, né, eu tenho um campo aqui, né, saindo, devido às cargas internas à superfície gaussiana, né, saindo aqui da superfície S aqui do cilindro. O fluxo elétrico através da superfície, né, consta de 3 termos. O fluxo através da base, que está dentro do condutor, né, e é zero, porque o campo é zero. O fluxo elétrico através da superfície lateral, tá, e é nulo, porque o campo é tangente à superfície, né. E assim, né, resta apenas, né, o fluxo através da base externa. Então aqui a parte lateral, né, o campo aqui é tangente à superfície gaussiana, o produto escalar é zero, né, do campo com a normal à superfície aqui, gaussiana, e na parte interna o campo é zero. Então só fica o fluxo através da superfície externa, essa aqui. Assim resta apenas o fluxo através da base externa do cilindro. Se essa é a área da base, né, temos que o fluxo, né, elétrico vai ser a integral de superfície do campo elétrico escalar com a normal, né, do elemento de superfície, da superfície S aqui. Como eles são paralelos, né, vou ter o módulo do campo vezes o módulo da área, né, aqui da superfície, essa aqui. A normal de módulo 1, né? Então, de forma que o campo é constante, tá? Essa região aqui, ele sai da integral e eu tenho a integral de superfície de ds, que dá a área S. Por outro lado, né, se sigma é a densidade superficial de carga do condutor, né, a carga dentro do cilindro, você tem sigma aqui igual a Q sobre S, né, densidade superficial de carga. Então a carga aqui, isolando a carga, né, vai ser a densidade superficial de carga vezes a área S. E aplicando a lei de Gauss, né, o fluxo elétrico vai ser igual a carga sobre ε0, que é igual o módulo do campo vezes a área da superfície. Então, isolando o campo aqui e substituindo carga sobre S por sigma, né, obtenho que o campo vai ser igual a sigma sobre ε0. Então, estudar o campo elétrico é um ponto imediatamente fora da superfície, tá, de um condutor carregado, né, enquanto que o campo elétrico no interior é nulo. Portanto, ao atravessar a superfície de um condutor carregado, né, o campo elétrico varia, como ilustrado na figura aqui abaixo. Então, dentro do condutor o campo é zero, fora do condutor ele é sigma sobre ε0, e na camada superficial, né, tem várias camadas atômicas, ele varia linearmente aqui até sigma sobre ε0, de forma que o ponto aqui que ele cruza esse eixo aqui do campo elétrico, né,
é a metade do valor daqui. É sigma sobre 2ε0. Seria tipo uma média, né? O valor médio aqui desse valor aqui. Então ele varia linearmente aqui na região da camada superficial. Depois fica constante aqui, fora do condutor. E aí, lembrando aqui, né? Ele, no equilíbrio, né? O campo é perpendicular à superfície, né? Então ele é paralelo ao S, né? Ao DS. Ele é constante, né? O uniforme, sai da integral. Vou controlar o tempo aqui, né? Para então, outro exemplo é achar a força por unidade de área exercida sobre as cargas na superfície de um condutor. Então, as cargas na superfície de um condutor estão submetidas a uma força repulsiva devido às outras cargas. As cargas, né, ficam na superfície do condutor, né, e exercem uma repulsão entre elas. Né. Ele quer que ache a força por unidade de área exercida sobre elas, que elas exercem uma sobre a outra. Então, as cargas na superfície do condutor estão submetidas a uma força repulsiva devido às outras cargas. A força por unidade de área, né, ou pressão elétrica, como chamou, né, pode ser calculada multiplicando-se o campo elétrico médio pela carga por unidade de área. A força é o que? É a carga vezes o campo elétrico. Né? Só que aqui a gente tem uma densidade de carga, né? Vezes o campo elétrico médio, que vezes aqui ele usou o campo elétrico médio, que seria aqui na metade da camada. Sigma sobre 2ε0. Vezes a densidade de carga, né, dá a força sobre as cargas na superfície. Então vai ser sigma ao quadrado sobre 2ε0. Como ela depende de sigma ao quadrado, né, que é sempre positiva, né, a força também vai ser sempre positiva. E, portanto, corresponde a uma força, né, que empurra as cargas para fora do condutor. Então, né, tem uma força, né, forçando, né, empurrando, devido à repulsão aqui das cargas aqui na superfície, né, forçando as cargas a saírem do condutor, devido ao campo externo. Outro conceito importante é o deslocamento elétrico. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Então nós vamos discutir agora o deslocamento elétrico. Então vimos que um dielétrico polarizado, né, tem certas cargas sobre a superfície. E também, a menos que a polarização seja uniforme, né, em todo o volume, de forma que as cargas fiquem apenas na superfície. Se alinhar aqui nessas cargas, como se elas se cancelassem, ficando só essas cargas na superfície aqui. A parte interna fica toda alinhada, se for uniforme.
Então, estas cargas de polarização, tá, entretanto, estão congeladas no sentido que estão ligadas, né, a átomos ou moléculas. Né? E não são livres, tá, para mover-se através do dielétrico. Tá? Elas apenas, né, os dipolos se alinham com o campo, né, mas elas estão ali ligadas, né, às moléculas, aos átomos. Em outros materiais, né, tais como os metais ou um gás ionizado, né, podem existir cargas elétricas capazes de mover-se através do material. Por isso podemos chamá-las de cargas livres. E as cargas se movem, né, pelo condutor até atingir o equilíbrio elétrico. Então elas são praticamente livres, né? Elas podem se mover, né, através do condutor. Isso tem a ver, né, com os orbitais atômicos, né, moleculares, seria mecânica quântica, né? Então eles se sobrepõem de forma que os elétrons podem passar, né, nas camadas mais externas, né, e se mover por todo o material. Em muitas discussões, nós temos que distinguir entre cargas livres e cargas de polarização. Então, consideremos, né, novamente uma chapa de material dielétrico colocada entre duas placas condutoras, com cargas livres iguais e de sinais opostos. A densidade de carga superficial da esquerda, né, que é positiva, que a gente chama de sigma livre positivo, e sobre a placa da direita de sigma livre negativo. Deixa eu pegar aqui tem duas placas de metal aqui, e dentro delas, né, entre elas tem um material aqui, um dielétrico, né? As placas metálicas aqui estão em potenciais diferentes, né, positivo e negativo. Então, essa aqui tem carga positiva, que ele chamou de sigma positivo livre, né? Esse lado aqui tem a carga negativa, que ele chamou de sigma livre negativo. Então, no metal, né, se tem as cargas livres, tá? No dielétrico se tem as cargas de polarização. Esse potencial entre as placas metálicas gera um campo elétrico, né, uniforme, né, como nós vimos, na região entre as placas. E esse campo elétrico ele atua no dielétrico, né, fazendo que surjam cargas negativas aqui nessa face e cargas positivas nessa face aqui, opostas, né, às cargas das placas metálicas. Então, portanto, surge uma polarização, né, do dielétrico, né, no sentido do campo elétrico. Eu tenho aqui as cargas livres positivas, né, e as cargas livres negativas. Então, estas cargas livres produzem um campo elétrico que polariza a chapa dielétrica, né, de modo que cargas de polarização aparecem sobre cada superfície da chapa dielétrica. Então, as cargas sobre a superfície do dielétrico são as cargas de polarização, e as cargas na superfície metálica do condutor, né, são as cargas livres, que a gente está chamando, né, aqui as densidades superficial, né, de carga livre. As cargas de polarização, né, têm sinais opostos àquelas das cargas livres, né, das placas metálicas, né? E, portanto, as cargas das faces da chapa dielétrica, né,
contrabalançam parcialmente as cargas livres, tá? Sobre a placa condutora, as placas condutoras. Então as cargas de polarização, né, contrabalançam parcialmente, né, as cargas livres, tá, sobre as placas condutoras. Visto que a polarização é o módulo da polarização da chapa dielétrica, P, é o módulo da polarização da chapa dielétrica, a densidade de carga superficial sobre a face esquerda, né, da chapa dielétrica, né, é menos P, enquanto sobre a face da direita é mais P. Né. Então aqui sobre o dielétrico, né, da face da direita a densidade de carga é mais P, né, e da esquerda aqui é menos P. A densidade efetiva, né, o resultante de carga da superfície à esquerda, então, né, vai ser sigma igual a sigma livre menos P. Né? Vai ser a carga livre aqui da esquerda, positiva, sigma livre, menos a carga, né, que é negativa aqui, a carga de polarização que é P. Né? Densidades de carga, né? Seria a densidade efetiva, né? É a carga livre, a densidade de carga livre, menos a densidade de carga de polarização. Como um resultado igual, né, de sinal oposto à direita, né? Então, a direita aqui, né? Tem um sinal negativo porque a carga livre é negativa, né? E a carga de polarização é positiva. Então, a densidade efetiva, ou resultante de carga, né, produz um campo elétrico que, pela lei de Gauss, né, é sigma sobre epsilon zero, que é a carga efetiva, né, dividido pela permissividade elétrica. Né. Do vácuo, né, que quando tem esse zero aqui, né, é relativo ao vácuo. Então, o campo elétrico vai ser a densidade de carga livre menos a densidade de carga de polarização, dividida pelo epsilon zero. Portanto, nós obtemos as cargas livres sobre a superfície de um condutor, tá, rodeado por um dielétrico, em termos do campo elétrico, né, do dielétrico e da polarização do dielétrico. Em termos do campo elétrico no dielétrico, né, e da polarização do dielétrico. Então, se eu isolo aqui dessa equação as cargas livres, né, se eu isolo elas, multiplico os dois lados por epsilon zero, que é o campo vezes epsilon zero, e passo aqui a polarização para o outro lado, aqui, né, fica a sigma livre, né, a densidade de carga livre vai ser epsilon zero vezes o campo elétrico, mais a polarização. Então, essa é a densidade de carga livre, né, na superfície metálica, né, do condutor. Quando, como neste caso, né, observamos que E e P são vetores na mesma direção e sentido, né, os resultados anteriores sugerem, né, a conveniência de introduzir um novo vetor, né, chamado de deslocamento elétrico. O vetor deslocamento elétrico, né, é a soma vetorial
de ε0 vezes o campo elétrico mais o vetor de polarização. Como esses dois termos aqui têm a mesma unidade, né? Centímetros por metro quadrado, então o vetor de deslocamento elétrico vai ter a mesma unidade, centímetros por metro quadrado. Eu vou tirar isso aqui, né? Porque vou colocar assim, porque parece que está somando as unidades, né? Aí eu vou deixar assim. Então, para o caso especial que estamos considerando, encontramos que a densidade de carga livre, né, é igual ao módulo do vetor de deslocamento. Então, portanto, né, as cargas livres por unidade de área na superfície do condutor, né, são iguais ao módulo do deslocamento elétrico no condutor. Então, este resultado, né, tem validade geral e pode ser estendido a condutores de formas quaisquer. Usam uma geometria para facilitar a discussão, né, mas pode ser essa placa, por exemplo, pode ser em vez de ser um retângulo, pode ser circular, ou pode ser uma esfera, um cilindro. Então, esse é um resultado válido para qualquer forma de condutor. A componente do vetor de deslocamento elétrico na direção normal à superfície do condutor, né, encaixado um dielétrico, né, encaixando com um dielétrico entre o outro condutor, as duas faces condutoras, né, da densidade de carga superficial, tá, do condutor, que são as cargas livres. Vai ser igual a D escalar a normal, unitário normal. Enquanto que sigma, né, que ε0 é a escalar normal, né, dá a carga efetiva, tá, o resultante, né, levando-se em conta a compensação devido às cargas sobre a superfície do dielétrico. Como se, né, parte dessas cargas de polarização aqui cancelasse parte das cargas livres aqui, resultando uma carga efetiva sigma. A carga livre total nas placas condutoras, né, vai ser a densidade vezes a integral de superfície, né, a integral de superfície da densidade, que é a integral de superfície do vetor de deslocamento elétrico com a normal, né, a superfície, que é o fluxo do vetor de deslocamento elétrico. Então, o fluxo do vetor de deslocamento elétrico, né, através de qualquer superfície fechada, é igual à carga total livre no interior da superfície, excluindo todas as cargas devido à polarização do meio. Então, somente as cargas livres. Então, podemos escrever, né, vetor de deslocamento elétrico como ε0 vezes o campo elétrico mais o vetor polarização. Mas o vetor polarização nós vimos que é Q, né, vezes o ε0 vezes o campo elétrico. Então nós já vimos aqui, né,
que o que, né? O que é a suscetibilidade elétrica, né? E o ε0 é a permissividade elétrica. Então, a polarização, né? A suscetibilidade elétrica vezes a permissividade elétrica no vácuo vezes o campo elétrico. Esse permissividade, a suscetibilidade elétrica depende do material. E aqui a permissividade elétrica no vácuo. Então, substituindo, né, a gente coloca em evidência o ε0, né, então fica 1 mais Q vezes ε0 vezes o campo elétrico, né, e a gente define aqui esse termo 1 mais a suscetibilidade elétrica vezes a permissividade elétrica no vácuo, né, de epsilon. E como aqui está em vetor, né, eu tenho que considerar em módulo. Considerando em módulo, né, que como D e E são paralelos, né, o módulo de D vai ser também essa expressão aqui. 1 mais Q vezes ε0 vezes o módulo do campo. Aí eu isolo o epsilon, né? O epsilon vai ser o vetor de deslocamento elétrico dividido pelo campo elétrico, que é igual a 1 mais a suscetibilidade elétrica dividido pela permissividade elétrica do vácuo. O zero aqui indica que é do vácuo. E o epsilon, né, se chama permissividade elétrica do meio, né, do material. Se expressa na mesma unidade de ε0. Daqui a pouco eu boto outro link, que está acabando o tempo. Então eu vou... Certo, professor, vou sair da chamada, já está acabando. Tá bom. Então eu vou parar, vou pausar aqui. Então, continuando, né, estava falando da permissividade do meio. É o epsilon igual a divisão do módulo do vetor de deslocamento elétrico pelo campo elétrico. A tela ainda não apareceu. Ah, então deixa eu sair, deixa eu compartilhar aqui. Então nós paramos aqui. Pode ir dentro aqui, pode escrever também direto. Então a permissividade do meio, né, que é o epsilon, é a razão entre o módulo do vetor deslocamento elétrico com o vetor campo elétrico. E é igual a 1 mais a suscetibilidade elétrica, né, vezes a permissividade do vácuo. Permissividade elétrica do vácuo. Que se expressa na mesma unidade, né, da permissividade elétrica do vácuo. É que a suscetibilidade elétrica ela não tem unidade, é um número puro. Então, ou seja, se expressa em quilogramas por metro cúbico, né, vezes quilograma menos 1, segundo ao quadrado, coulomb ao quadrado. A permissividade relativa, né, ela se define como a razão da permissividade do meio com a permissividade do vácuo. Então essa é a permissividade relativa.
vai ser 1 mais a suscetibilidade elétrica. A permissividade relativa, né, ela não tem unidade, né, por aquela razão entre duas grandezas de mesma unidade, né, por isso que ela é igual a 1 e 1 mais a suscetibilidade elétrica, ela também não tem unidade. Então a permissividade relativa também não tem unidade. Então é um número independente, né, do sistema de unidades. Então a permissividade relativa, né, se chama constante dielétrica do meio. Considero. Para a maioria das substâncias é maior que a unidade. Quando a relação do vetor de deslocamento elétrico igual a permissividade do meio, né, vezes o campo elétrico, né, vale para um meio, né, podemos escrever a carga livre, né, como a integral de superfície da densidade de carga, né, da densidade superficial de carga livre, né, como a integral de superfície S, né, do vetor de deslocamento escalar unitário normal ds, que é o fluxo do vetor de deslocamento, né. Então, substituindo o vetor de deslocamento por permissividade vezes campo elétrico, né, eu fico com aqui permissividade vezes campo elétrico escalar com a normal ds, integral de superfície, que é igual ao fluxo do campo elétrico. Então, o fluxo do campo elétrico, né, se eu pego essa permissividade aqui, é constante, ela sai da integral e divido os dois lados, eu fico com a carga livre, né, dividido pela permissividade elétrica do meio, dá o fluxo do campo elétrico. Então vemos que o efeito do dielétrico sobre o campo elétrico, né, é substituir a permissividade, né, do vácuo pela permissividade elétrica do meio. Se consideramos, né, apenas as cargas livres. Portanto, né, o campo e o potencial elétrico, né, produzido por uma carga pontual imersa em dielétrico, né, eu substituo a permissividade do vácuo, né, pela permissividade do meio e obter as mesmas equações. Basta substituir o ε0 pelo ε do meio. Então, pelo mesmo motivo, né, a força de interação entre duas cargas pontuais imersas em um dielétrico, né, vai ser a mesma lei de Coulomb, né, com a permissividade elétrica do vácuo substituída pela permissividade elétrica do meio. Como a permissividade elétrica do meio, em geral, né, é maior que a permissividade elétrica do vácuo, né, a presença do dielétrico produz uma redução efetiva, né, da interação da força, né, porque a polarização, né, das moléculas do dielétrico faz uma blindagem na carga. Então, como se diminuísse a carga, né, devido a essa blindagem. Então, nós vamos falar a seguir de capacidade elétrica e capacitores, tá? Tudo isso tem a ver com dielétricos.